Este vídeo é a segunda parte do conto A Torre do Elefante, com ilustrações da adaptação feita pela Dark Horse. Esta adaptação acabou de ser republicada no contexto dos ônibus de Conan pela editora Mitos. No caso, está no volume 2, A Cidade dos Ladrões. Se você não viu o vídeo com a primeira parte, vou deixar o link no primeiro comentário e também um card para você acessar e poder assistir se quiser. Mas isso não impede de você acompanhar a história por este vídeo, porque também vou resumir o que aconteceu até aqui. O jovem Conan, recentemente saído das colinas do norte e ainda conhecendo o que é a civilização, chega a Zamora, a cidade dos ladrões. Numa taverna cheia de criminosos, ele ouve falar da Torre do Elefante e faz uma série de perguntas sobre como entrar neste cobiçado santuário de tesouros míticos. O bárbaro se interessa pela joia chamada o Coração do Elefante. Depois da conversa resultar em uma confusão, Conan deixa o ambiente e se dirige à zona da cidade dedicada aos templos e empreende sozinho sua aventura, rumo ao mais ousado roubo e que nenhum ladrão havia ainda obtido sucesso. Dentro do complexo, Conan descobre que não é o único a tentar esta façanha. O homem conhecido como Taurus, o príncipe dos ladrões, coincidentemente escolheu a mesma noite que Conan para roubar o coração do elefante. Os dois unem forças diante dos perigos mortais que a Torre do Elefante esconde para quem tentar sobrepujá-la, o que com certeza será impossível. Sem mais delongas, vamos viajar nas palavras de Robert E. Howard, neste que é um dos seus contos mais aclamados para Conan. Nenhum homem civilizado poderia ter se movido tão rápido quanto o bárbaro. Sua espada reluziu à luz noturna, conduzida por cada grama de nervos e músculos desesperados, e homem e fera caíram juntos. Praguejando incoerentemente, Taurus curvou-se sobre a massa e viu os membros de seu companheiro lutando para saírem arrastados debaixo do grande peso largado sobre ele. A olhadela revelou ao surpreso Nemédio que o leão estava morto, com o crânio rachado ao meio. Ele puxou a carcaça, ajudando Conan a sair pela lateral e se levantar, sem soltar a espada gotejante. — Você se machucou, homem? Taurus perguntou, ainda estupefato pela atordoante rapidez do episódio. — Não, por Kron. O bárbaro respondeu, mas foi por pouco. Por que essa fera amaldiçoada não rugiu antes de atacar? Tudo é estranho neste jardim, Taurus afirmou. Os leões atacam em silêncio, assim como outras coisas mortais. Mas vamos, apesar do pouco barulho feito nessa matança, os soldados podem ter escutado, se não estiverem dormindo ou bêbados. Essa fera estava em alguma outra parte do jardim e escapou da morte pelas flores, mas com certeza não há outras. Temos de escalar por esta corda, e nem preciso perguntar a um cimério se ele consegue. Se ela aguentar meu peso, Conan grunhiu, limpando a espada na grama. Aguenta 3 vezes o meu, Taurus respondeu. Foi tecida com as tranças de cabelo de mulheres mortas que roubei dos túmulos à meia-noite, e embebida no vinho mortal das árvores upas, para tornar-se ainda mais forte. Eu vou na frente, siga-me de perto. O Nemédio agarrou a corda e, posicionando o joelho numa laçada, iniciou a subida, movendo-se para o alto como um felino, desmentindo a aparente falta de jeito de seu corpo. O cimério foi atrás. A corda balançava e dava voltas em si mesma, mas os guerreiros não se detiveram. Ambos já tinham feito escaladas mais difíceis. A borda cravejada de joias brilhava sobre suas cabeças, projetando-se da parede perpendicular,
de modo que a corda ficava pendurada a talvez um pé de distância da lateral da torre, fato que facilitava bastante a subida. Eles subiram em silêncio, as luzes da cidade ficando cada vez mais distantes conforme progrediam, e as estrelas no alto cada vez mais ofuscadas pelo brilho das joias em volta da borda. Enfim, Taurus estendeu a mão, alcançou o rebordo e puxou-se para cima, passando sobre ele. Conan parou por um momento na beirada, fascinado pelas grandes joias, cujo brilho deslumbrava seus olhos. Diamantes, rubis, esmeraldas, safiras, turquesas, opalas, incrustadas como estrelas na superfície de prata. De longe, os brilhos distintivos pareciam se fundir no mesmo fulgor, mas ali, de perto, cintilavam com 1 milhão de tons, hipnotizando-o. Há uma fortuna fabulosa aqui, Taurus, ele sussurrou, mas o Nemédio respondeu impaciente. Venha, se apanharmos o coração, todas essas outras coisas serão nossas. Conan passou por cima do rebordo cravejado. O nível do cume da torre era alguns pés mais baixo que a saliência ornada. Era plano, composto de alguma substância azul escura, incrustado de ouro que capturava a luz das estrelas, de modo que o todo aparentava ser uma única safira salpicada de pó dourado. Do lado oposto ao ponto por onde entraram, parecia haver algum tipo de câmara, construída sobre o telhado. Era feita da mesma prata que as paredes externas, adornada com desenhos trabalhados em joias menores. Sua única porta era de ouro, com a superfície talhada na forma de escamas, e também cravejada por gemas que brilhavam como gelo. Conan espiou o oceano pulsante de luzes que se espalhavam bem abaixo deles e, então, encarou Taurus. O Nemédio estava recolhendo a corda e enrolando-a. Ele mostrou a Conan o ponto em que o gancho ficara preso. Uma fração de 1 polegada da ponta tinha afundado sobre uma grande joia chamejante na parte interna do rebordo. A sorte estava do nosso lado mais uma vez, murmurou. Nosso peso combinado poderia ter arrancado fora esta joia. Venha comigo. Os verdadeiros riscos da aventura começam agora. Estamos no covil da serpente e não sabemos onde ela se esconde. Como tigres caçando, os dois se arrastaram pelo chão polido e pararam diante da porta reluzente. Com uma mão hábil e cautelosa, Taurus a forçou. Ela cedeu sem resistência e os companheiros olharam lá dentro, prontos para qualquer coisa. Por sobre o ombro do Nemédio, Conan teve um vislumbre da câmara resplandecente. As paredes, o teto e o chão, tudo incrustado com as mesmas joias brancas, que faiscavam como se o brilho que emitiam viesse de dentro delas próprias. O local parecia despido de vida. Antes de abrir mão da nossa última chance de voltar atrás, Taurus sussurrou. Vá até a borda e olhe para todos os lados. Se vir algum soldado se movendo pelos jardins ou algo suspeito, volte e me conte. Vou esperá-lo dentro desta câmara. Conan viu pouca necessidade daquilo, e uma leve suspeita tocou sua alma cansada. Mas fez conforme Taurus pedira. Enquanto ele se virava, o Nemédio escorregou porta dentro e fechou-a atrás de si. Conan rastejou até a beirada, retornando ao ponto de chegada, mas nada viu de suspeito no mar de folhas que havia lá embaixo. Voltou-se para a porta quando, súbito, um grito abafado ecoou de dentro da câmara. O cimério deu um salto adiante, eletrizado. A porta de ouro se abriu e Taurus foi emoldurado por ela, com um brilho frio emitido por detrás. Ele cambaleou e os lábios se abriram, mas só um ruído seco escapou de sua garganta. Agarrando a porta para se apoiar, precipitou-se para o telhado, apertando o próprio pescoço. A porta bateu atrás dele.
Conan, agachado como uma pantera antes do bote, não viu nada na sala atrás do Nemédio ferido, no breve instante em que a porta se manteve parcialmente aberta, exceto por uma sombra que cruzara aquele chão reluzente, a qual lhe parecera um truque de luz. Nada seguiu Taurus para fora da câmara, e Conan curvou-se sobre o homem. O Nemédio olhava para cima com os olhos arregalados e dilatados, que traziam um terrível desnorteamento. As mãos permaneciam agarradas à garganta, os lábios babavam e gorgolejavam. Súbito ele enrijeceu e o Cimério soube, pasmo, que estava morto. E sentia que Taurus perecera sem saber que tipo de morte o acometera. Conan olhou intrigado para a fatídica porta de ouro. Naquela sala vazia, com suas paredes ornadas de joias, a morte chegara aos príncipes dos ladrões tão rápida e misteriosamente quanto ele havia lidado com os leões no jardim. Cauteloso, o bárbaro passou a mão pelo corpo seminu do homem, procurando algum ferimento, mas as únicas marcas de violência estavam entre seus ombros. Próximo da base do pescoço havia 3 feridas, que pareciam resultar de 3 pregos enfiados na pele e depois removidos. As extremidades das feridas estavam enegrecidas e um cheiro fraco de putrefação era evidente. Setas envenenadas? Conan pensou. Mas se fosse o caso, os dardos ainda estariam nas feridas. Ele seguiu cuidadosamente na direção da porta de ouro. A abriu e olhou para o seu interior. A câmara estava vazia, banhada pelo brilho frio e pulsante de uma miríade de joias. No centro do teto ele reparou num desenho curioso um padrão octagonal em preto, cujo núcleo brilhava com 4 gemas vermelhas, bem diferentes do fulgor branco das demais. Do outro lado da sala havia uma porta igual àquela diante da qual estava, com a diferença de não ser entalhada no mesmo padrão de escamas. Será que a morte saiu dali e, tendo feito sua vítima, retornou por onde viera? Fechando a porta atrás de si, o Cimério avançou câmara dentro. Seus pés nus não produziam sons no chão de cristal. Não havia cadeiras ou mesas no cômodo, apenas 3 ou 4 sofás de seda, com bordados dourados e estranhos desenhos de serpente, e diversos baús de mogno com moldura de prata. Alguns estavam fechados por enormes cadeados, outros abertos. As tampas esculpidas, jogadas para trás, revelavam pilhas de pedras preciosas num alvoroço de brilhos que deslumbrava seus olhos. Conan praguejou. Ele já tinha visto mais riqueza naquela noite do que jamais sonhara existir em todo o mundo, e ficou desorientado ao pensar em qual devia ser o valor da joia que buscava. Estava no centro da câmara agora, caminhando adiante com a cabeça erguida de prontidão e a espada à frente, quando, mais uma vez, a morte atacou em silêncio. Uma sombra voadora que pairou sobre o chão reluzente foi seu único aviso, e o instintivo salto para a lateral salvou sua vida. Ele viu pelo canto do olho um horror negro e peludo passar, e escutou um choque de presas espumantes. Algo caiu sobre seu ombro nu, queimando como gotas de fogo do inferno, e, pulando para trás com a espada em riste, viu o monstro cair no chão, virar-se e lançar-se contra ele com velocidade desnorteante. Uma aranha gigante e preta, do tipo que os homens só veem em seus pesadelos. Ela era grande, feito um porco, e suas 8 pernas longas e peludas mantinham um corpo repulsivo acima do chão. Os 4 olhos brilhavam malévolos como uma horrível inteligência, e as presas pingavam veneno que, como Conan soube a partir da queimadura no ombro provocada por poucas gotas, era mortal. Aquele era o assassino que descera do centro do teto em sua teia e atacara o pescoço do Nemédio.
Eles foram idiotas por não suspeitarem que a câmara superior fosse guardada, tal qual a inferior. Enquanto o monstro avançava, esses pensamentos cruzavam a mente do bárbaro como um relâmpago. Ele saltou para a frente e a coisa passou por baixo dele. Girou e tornou a investir. Desta vez ele se esquivou com um salto lateral e revidou como um gato acuado. A espada decepou uma das pernas da criatura e, mais uma vez, ele salvou-se por pouco do contragolpe da monstruosidade, cujas presas demoníacas tentaram fisgá-lo. A criatura não tornou a persegui-lo. Em vez disso, deu a volta. Correu pela extensão do chão polido e subiu pela parede até o teto, onde acocorou-se por um instante, encarando-o com seus macabros olhos vermelhos. Então, sem aviso, lançou-se ao ar, soltando um fio cinzento e pegajoso. Conan recuou para evitar tombar com o corpo anzio e agachou-se freneticamente, bem em tempo de evitar que a teia o capturasse. Ele compreendeu as intenções do monstro e correu para a porta, mas um fio pegajoso, lançado na direção dela, interrompeu seu caminho, tornando-o um prisioneiro. Ele não tentou cortá-lo com a espada. Sabia que a substância grudaria na lâmina e, antes que conseguisse soltá-la, o demônio estaria afundando as presas nas suas costas. A seguir, teve início um jogo desesperado. A astúcia e rapidez do homem contra a habilidade diabólica e a velocidade da aranha gigante. Ela não empreendia mais ataques diretos, movendo-se ao longo do piso ou balançando o corpo pelo ar em direção a ele. Corria pelo teto e paredes, buscando capturá-lo nos longos laços de teias que tecia com precisão demoníaca. Os fios eram grossos como cordas e o Cimério sabia que, assim que o envolvessem, sua força não bastaria para soltá-lo antes que a criatura atacasse. A dança da morte ocupava toda a extensão da câmara no mais profundo silêncio, exceto pela respiração ofegante do homem, o arrastar dos pés descalços no chão reluzente e o ruído de chocalho das presas do monstro. Os fios cinzentos formavam laços ao longo do chão e por todas as paredes. Cobriam os baús de joias e os sofás de seda e oscilavam do teto enfeitado como grinaldas crepusculares. A velocidade dos músculos e a capacidade de observação de Conan o mantiveram intocado, embora os laços de teia tivessem chegado a passar tão perto que resvalaram sua pele nua. Sabia que não poderia evitá-los para sempre. Ele tinha de tomar cuidado não só com os fios pendurados no teto, como também com os entrelaçamentos que cobriam o chão. Ou poderia tropeçar. Cedo ou tarde, alguma teia pegajosa aderiria nele, envolvendo-o como uma jiboia, e a seguir, à mercê do monstro, ele seria enrolado como num casulo. A criatura correu pelo chão da câmara, deixando atrás de si um rastro da corda cinzenta. Conan deu um pulo alto, passando sobre um dos sofás. Com uma guinada precisa, a aranha subiu pela parede e a teia, desgrudando do chão como se estivesse viva. Enrolou-se no tornozelo do Cimério. Ele apoiou as mãos ao cair, sacudindo freneticamente a teia que o prendia, como se fosse um torno flexível. O demônio peludo descia velozmente pela parede para completar a captura. Movido pela fúria, Conan agarrou um baú de joias e o arremessou com toda a força. Foi uma ação que a criatura não esperava. O projétil maciço atingiu em cheio o corpo, prensando-o contra a parede com um nojento barulho de trituração. Sangue e uma gosma esverdeada se espalharam, e a massa esmagada caiu no chão, junto do baú de joias. O corpo mutilado estendeu-se inerte, em meio àquela miríade de pedras preciosas. O brilho dos olhos vermelhos moribundos se apagando em contraste com as gemas reluzentes.
Conan olhou à sua volta, mas nenhum outro horror apareceu, e ele trabalhou para se libertar da teia. A substância aderia tenazmente ao tornozelo e às mãos, mas, enfim, viu-se livre. Apanhando a espada, abriu o caminho entre os laços cinzentos até a porta interna. Que monstruosidades havia além dela, ele não sabia. O sangue do Cimério fervia e, já que ele chegara tão longe e esperara tamanho perigo, estava determinado a ir até o fim daquela aventura sombria, qualquer que fosse ele. E tinha a sensação de que a joia que buscava não estava em meio àquelas largadas de modo tão negligente pela câmara. Arrancando a teia que cobrira a parte interna, descobriu que, assim como a outra, ela também não estava trancada. Pensou se os soldados lá embaixo ainda ignoravam sua presença. Bem, ele se encontrava a muitos metros acima de suas cabeças e, se as histórias fossem verdadeiras, eles estavam habituados a barulhos estranhos no alto da torre. Sons sinistros e gritos de horror e agonia. Pensou em Yara e não se sentiu de todo confortável ao abrir a porta de ouro. Porém, viu apenas um lance de degraus que levava para baixo, levemente iluminado por algo que não soube dizer ao certo o que era. Iniciou a descida em silêncio, segurando firme a espada. Não escutava barulho algum e, finalmente, chegou a uma porta de mármore, cravejada de pedras escarlates. Nenhum som vinha lá de dentro, apenas feixes finos de fumaça saíam por debaixo da porta, de odor exótico e desconhecido para o Cimério. A escadaria prateada continuava além dali, desaparecendo na penumbra. Conan teve a estranha sensação de estar só numa torre ocupada apenas por fantasmas e espíritos. Conan empurrou a porta de marfim com cautela, abrindo-a silenciosamente. Sob a soleira brilhante, observou as estranhas cercanias como um lobo à espreita, pronto para lutar ou fugir em um instante. Adentraram uma câmara grande, de teto abobadado, cor de ouro. As paredes eram de jade verde e o chão de mármore, parcialmente coberto por grossos tapetes. Fumaça e o odor exótico de incenso flutuavam de um braseiro num tripé dourado, atrás do qual sentava-se um ídolo num tipo de divã de mármore. Conan olhava horrorizado. A imagem tinha o corpo de um homem nu e de coloração esverdeada, mas a cabeça era um pesadelo insano, grande demais para um corpo humano. Ela não tinha qualquer atributo de gente. Conan observou as orelhas bojudas e o nariz alongado, de cujas laterais 2 enormes chifres se pronunciavam, com bolas douradas nas extremidades. Os olhos estavam fechados, como se dormisse. Então era essa a razão para o nome Torre do Elefante, já que a cabeça da coisa era bastante similar às feras descritas pelo semita. Aquele era o deus de Yara. Sendo assim, onde estaria a joia se não escondida dentro do ídolo, uma vez que era chamada de coração do elefante? Conan se aproximou, observando atentamente o ídolo inerte, e os olhos da coisa se abriram de repente. O Cimério congelou. Não era imagem alguma, era uma coisa viva, e ele estava encurralado dentro do aposento dela. O fato de ele não ter explodido imediatamente, num frenesi assassino, evidencia o grau de horror que o acometera e paralisara. Em seu lugar, um homem civilizado teria buscado refúgio na conclusão óbvia de que havia enlouquecido, mas não ocorreu ao Cimério duvidar de seus sentidos. Sabia que estava cara a cara com um demônio do mundo antigo, e tal percepção privou-lhe de todas as faculdades, com exceção da visão. A tromba pavorosa ergueu-se interrogativa, enquanto os olhos de Topázio viam, mas sem enxergar, e Conan soube que o monstro era cego. O pensamento permitiu que seus membros congelados amolecessem,
e ele começou a recuar em silêncio na direção da porta, mas a criatura escutou. A sensível tromba se pronunciou em sua direção, e o horror de Conan tornou a congelá-lo, quando o ser falou numa voz estranha e gaguejante, que nunca mudava de tom ou timbre. O cimério percebeu que aquelas mandíbulas não haviam sido criadas para proferir o discurso humano. Quem está aí? Você voltou para me torturar, Yara? Algum dia deixará de fazê-lo? Ai, Agkosha, não existe fim para a agonia. Lágrimas escorreram pelos olhos cegos e o olhar de Conan se desviou para os membros estendidos sobre o divã de mármore. Percebeu que o monstro não se ergueria para atacá-lo. Conhecia as marcas da tortura e as cicatrizes do fogo e, a despeito de toda a sua resiliência, sentiu-se horrorizado diante daquelas deformidades arruinadas que seu raciocínio denotavam terem sido, outrora, membros tão dignos quanto os seus próprios. De súbito, todo o medo e repulsa desapareceram, dando lugar à grande piedade. Conan não sabia o que era aquela criatura, mas as evidências de seu sofrimento eram tão terríveis e comoventes que uma estranha tristeza se apossou de seu ser. O cimério sentiu estar olhando para uma tragédia cósmica e, sem saber o motivo, se encolheu de vergonha, como se a culpa de toda uma raça tivesse caído sobre os seus ombros. Eu não sou Yara, disse. Sou só um ladrão. Não vou machucar você. Aproxime-se para que eu possa tocá-lo. A criatura gaguejou, e Conan se aproximou sem medo. A espada baixa, esquecida na mão. A tromba sensível tateou seu rosto e ombros, tal qual um cego faria, e o toque foi leve como o da mão de uma garotinha. Você não faz parte da raça de demônios de Yara, suspirou a criatura. A marca limpa e valorosa das terras selvagens está em você. Conheço seu povo de antigamente, a quem chamava por outro nome, muito tempo atrás, quando outro mundo ergueu seus pináculos adornados de joias para as estrelas. Há sangue nos seus dedos. Uma aranha na câmara superior e um leão no jardim, Conan esclareceu. Também matou um homem esta noite, respondeu o outro. E a morte no alto da torre. Eu sinto, eu sei. Sim, disse Conan. O príncipe dos ladrões morreu pela picada da criatura. Ah, então... A estranha voz inumana elevou-se num tipo de cântico grave. Uma morte na taverna, uma morte no telhado. Eu sei, eu sinto. E o terceiro despertará a magia com a qual nem mesmo Yara sonha, a magia da libertação, deuses verdes de águia. Lágrimas tornaram a cair, enquanto o corpo torturado sacudiu-se para frente e para trás, acometido por uma miríade de emoções. Conan observava, estupefato. Então as convulsões cessaram. Os olhos cegos e delicados voltaram-se para o cimério, e a tromba acenou. Ouça, homem, disse o curioso ser. Eu sou repulsivo e monstruoso para você, não? Não precisa responder, sei que sou. Mas, se pudesse vê-lo, você me pareceria tão estranho quanto. Há muitos mundos além deste e a vida tem muitas formas. Não sou nem Deus nem demônio, mas carne e sangue como você. Embora a substância difira em parte e a forma tenha sido feita de um molde diferente. Eu sou muito velho, homem das terras desertas. Vim a este planeta há muito tempo ao lado de outros, egressos do mundo verde de Ag, que circula eternamente às margens deste universo. Nós singramos o espaço com nossas poderosas asas,
que nos impeliam pelo cosmo mais rápido do que a luz, porque lutamos contra os reis de Ag, mas fomos derrotados e exilados. E jamais podemos retornar, uma vez que, na terra, as asas murcharam em nossos ombros. Aqui vivíamos à parte da vida terrena. Enfrentamos formas de vidas estranhas e terríveis que caminhavam pelo mundo, o que nos tornou temidos e, nas distantes selvas do leste, onde construímos nossa morada, não éramos molestados. Vimos o homem crescer a partir do macaco. Ele prosseguiu e construía as cidades cintilantes da Valúzia, Camélia, Comória e suas irmãs. Nós as vimos cambalear ante o ataque dos Atlantes, Píctos e Lemurianos. Vimos os mares se erguerem e engolfarem a Atlântida, a Lemúria, as ilhas dos Píctos e todas as cidades brilhantes e civilizadas. Vimos os sobreviventes Píctos e Atlantes construírem seus impérios de pedra e irem à ruína, envolvidos em mais guerras sanguinárias. Vimos os Píctos reverterem a selvageria abismal, os Atlantes voltarem à condição simiesca. Vimos novos selvagens se dirigirem ao sul em ondas de conquistas vindas do Círculo Ártico para construir uma nova civilização, com novos reinos chamados Nemédia, Cort, Aquilônia e seus irmãos. Vimos seu povo, sob um novo nome, prosperar das selvas dos macacos que já tinham sido os Atlantes. Vimos os descendentes dos Lemurianos que sobreviveram ao cataclismo tornarem a se erguer do estado selvagem e cavalgarem para o leste, como Hircanianos. E vimos esta raça de demônios, sobreviventes da antiga civilização que havia antes da Atlântida afundar, obter mais uma vez cultura e poder, este amaldiçoado reino de Zamora. Eu vi tudo isso, nem ajudando nem impedindo a lei imutável do cosmo, e, um a um, fomos morrendo, pois nós de Iag não somos imortais, embora nossas vidas tenham a mesma duração de planetas e constelações. Enfim, fiquei só, sonhando com os tempos idos, em meio aos templos em ruínas da selva perdida de Kitai, adorado como um deus por uma antiga raça de pele amarela. Então Yara veio, versado em conhecimentos arcanos, transmitidos desde os dias da barbárie, desde antes da Atlântida afundar. No início, ele sentava-se aos meus pés e aprendia minha sabedoria, mas não estava satisfeito com o que eu ensinava, pois se tratava de magia branca, e ele desejava a erudição do mal para escravizar reis e satisfazer sua ambição diabólica. Eu não ensinaria a ele nenhum dos segredos negros que obtive a minha revelia ao longo das eras, mas a sabedoria dele era maior do que eu imaginava. Com a maldade obtida nas tumbas crepusculares da sombria Estígia, ele me aprisionou dentro de um segredo particular que não pretendo desnudar, e, virando meu próprio poder contra mim, me escravizou. Ah, deuses de Iag, meu cálice tem sido amargo desde aquele momento. Ele me trouxe das selvas perdidas de Kitai, onde os macacos cinzentos dançavam ao som das flautas do sacerdote de pele amarela, e oferendas de frutas e vinhos se empilhavam em meus altares. Deixei de ser um deus para o gentil povo das selvas, e tornei-me escravo de um demônio em forma de homem. As lágrimas voltaram a escorrer dos olhos cegos. Aprisionou-me nesta torre que fui obrigado a construir para ele numa única noite. Dominou-me pelo fogo, pela tortura e por outras punições tão estranhamente terrenas que você não compreenderia. A agonia foi tanta que, se pudesse, há muito teria tirado minha própria vida, mas ele me manteve vivo, desfigurado, cego e quebrado, para cumprir suas ordens malignas. E, durante 300 anos, é o que tenho feito deste divã de mármore, denegrindo minha alma com pecados cósmicos
e maculando minha sabedoria com crimes por não ter escolha. Entretanto, nem todos os segredos ele conseguiu arrancar de mim. A minha última dádiva será a feitiçaria do sangue e da joia, pois sinto que o fim está próximo. Você é a mão do destino. Eu imploro que apanhe a joia que encontrará naquele altar ali. Conan virou-se para o altar de ouro e mármore indicado e apanhou uma grande joia redonda, clara como um cristal vermelho, e soube que se tratava do coração do elefante. Agora o grande feitiço. Um tão poderoso que a Terra jamais viu e tampouco voltará a ver por milhares e milhares de milênios. Pessoal, valeu por assistir até agora. Não esquece de descer o machado no like. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Bárbaro. Aguarde a parte final deste conto que ainda vai ser postado aqui no canal. Com certeza você vai gostar. E agora você já pode apoiar o canal. Lá embaixo do vídeo você tem a opção Valeu, que pode clicar e apoiar nosso trabalho com algum valor. Fique à vontade para contribuir se você puder. E dê uma olhada nas playlists do Crônicas. Eu acho que você vai curtir o conteúdo. E deixa seu comentário lá para interagir comigo. A gente se encontra então daqui a pouco, no próximo vídeo. Valeu, tchau!